E aí galera, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre componentes no Vue.js, para vocês verem como utilizar, como criar componentes com Vue. Primeiramente vocês precisam ver como que funciona esses componentes no Vue. Você já sabe que o componente ele é um trecho de tela que tem toda a sua lógica de apresentação, estilo e comportamento encapsulada de uma forma que ele possa ser reutilizado. Ou seja, um componente ele é um trecho de tela independente e isolado. Portanto, a ideia é que cada componente tenha um único objetivo, só um objetivo. Ou seja, ele vai renderizar alguma coisa na tela. E essa coisa tem que ser única, um objetivo só. Lembra da função que a gente viu? Pois é, o componente ele vai ser como uma função. Ele é como se fosse uma grande função que vai renderizar alguma coisa na tela. Por exemplo, se na sua tela do seu app, pegando um contexto assim de um app de restaurantes que vai automatizar pedidos, uma lista de pedidos seria uma tela que você provavelmente teria nesse seu app. Então, essa lista de pedidos poderia ser um componente. Qual era o objetivo desse componente? É renderizar uma lista de pedidos. Dado um array com os pedidos, esse componente iria renderizar uma lista de pedidos na tela. Em qualquer outro canto do seu app, qualquer outra tela do seu app que você precisasse de uma lista de pedidos, você poderia só reutilizar esse componente que você já criou, ou seja, só chamar o componente. Assim como a gente cria a função e chama a função, o componente é a mesma coisa. A gente cria um componente, isola toda a lógica dele ali dentro do código do componente e reutiliza esse componente onde a gente precisar. Mas vamos lá, eu quero mostrar para vocês hoje como que o Vue.js trabalha com componentes. O que é um componente para o Vue? Esse código aqui é um código de uma arquitetura bem simples de um componente no Vue.js. E, como a gente já viu, ele tem a seção de template, onde vai estar o HTML, a estrutura do componente, e uma seção aqui de JavaScript. Agora eu vou te explicar o que é cada coisinha dessa aqui, cada chave nesse objeto aqui do componente. Isso aqui é o que descreve o nosso componente. E a gente tem que seguir essa arquitetura do Vue, ok? Então, para ficar bem simples, eu quero que você imagine um componente como se fosse uma caixinha, beleza? Uma caixinhazinha fechada. Essa caixinha tem um objetivo, que é renderizar alguma coisa na tela. Isso que essa caixinha vai renderizar na tela está descrito no template do componente, ou seja, vai ter um código HTML dentro do template. A gente chama esse código HTML do componente de template do componente, ok? Então, o que ele vai renderizar na tela vai estar escrito ali em HTML. Para essa caixinha do nosso componente poder renderizar, ou seja, cumprir o seu objetivo, renderizar alguma coisa na tela, talvez ela possa precisar de alguma entrada externa, ou seja, dados que vão vir de fora para dentro do componente e ele vai utilizar esses dados lá dentro para montar o trecho de tela que ele está responsável por montar. Essas entradas externas a gente chama de props. O Vue.js chama de props. Igual no exemplo da lista de pedidos, o componente de montar a lista de pedidos, ele vai precisar de um array com os pedidos. Esse array vai vir de fora, por quê? Porque o componente vai ser reutilizado, pode ser reutilizado várias vezes. Então esse array vem de fora de quem pediu e ele pega esse array e monta a lista, ok? Esse array é uma prop do componente, prop de propriedade. As props são como os parâmetros de uma função, ou seja, a função ela tem parâmetros. Lembra que a gente viu isso? Ela pode receber parâmetros de quem está utilizando a função e ela usa aqueles parâmetros para cumprir o objetivo dela. O componente é como se fosse uma grande função. Então, os parâmetros do componente seriam as props, ok? Fazendo essa analogia. Props são os parâmetros de um componente. Essa nossa caixinha ainda tem um espaço para guardar dados, alguns dados internos do componente, ou seja, só vai existir esses dados dentro da caixinha, dentro daquela instância daquele componente. E no Vue.js esse espaço é chamado de data. Esse data representa o estado do componente, ou seja, isso vai ter, esse espaço vai ter todos os dados que vão descrever o estado do componente. E é importante frisar que esses dados só são acessíveis dentro do componente. Ninguém acessa de fora, é fechada ali a caixinha e esses dados são
internos do componente. O que é legal do data, além dele ser esse espaço para armazenar alguns dados do componente, dados internos, ele tem uma ligação muito interessante com a tela que vai ser renderizada, ou seja, com o HTML do componente. Toda vez que um dado dentro do data mudar, o Vue.js vai automaticamente renderizar de novo aquele componente na tela. Ou seja, porque os dados mudaram e o Vue.js tem que refletir essas mudanças na tela. E isso o Vue.js faz sozinho se você utilizar o data. Além desses dados, o Vue.js oferece uma facilidade que a gente utiliza bastante, que são os dados computados. E no Vue, esses dados computados vão ficar na chave computed. Nesse espaço computed, a gente vai criar funções que vão utilizar os dados internos do componente e modificá-los, ou seja, você pode estar chamando uma função ali dentro de um objeto que está dentro do data para modificar esses dados. E esses dados são computados. E assim como o data, os dados que são computados, eles também têm a ligação com a tela. Ou seja, se um dado mudar, o Vue.js vai automaticamente recalcular os dados computados e atualizar a tela. Então, dados computados são funções que modificam dados internos do componente, ok? As props e tudo que estão no data vão ficar dentro do componente. Tudo que tiver aqui está dentro do componente. E para finalizar, a nossa caixinha também tem uma lista de funções que vão ser o quê? Funções que esse componente vai precisar para atingir o seu objetivo, para cumprir com o seu objetivo. Então, se você precisar de alguma função, você vai criar essa função dentro da chave methods, ok? No Vue.js, as funções de um componente ficam dentro do methods. No template do documento, aqui no HTML, a gente tem acesso a tudo que está dentro do componente. Ou seja, no template a gente vai ter acesso ao data, aos dados computados, que estão no computed, e aos methods, ou seja, as funções do componente. Então, tudo que você definir dentro de data, computed e methods, a gente pode usar aqui no template do componente. Como as props elas estão também dentro do componente, o template também tem acesso às props, ou seja, os valores que vieram de fora para dentro do componente, ok? Então você pode utilizar props no template aqui também. As funções dentro de methods e de computed, elas também têm acesso às props, ok? Então, dentro de um método, dentro de uma função, de um componente, você pode acessar uma prop que foi passada e fazer alguma coisa com essa prop para poder atingir o objetivo daquele componente, ok? Então, é isso aqui, é uma ilustração um pouco mais lúdica do que é um componente. Isso aqui que a gente viu é uma arquitetura básica de um componente no Vue.js. E agora a gente vai ver na prática como que isso funciona. Vamos lá?